Será que máquinas podem pensar? Essa pergunta intriga pensadores há séculos. Alan Turing, um matemático brilhante, ponderou sobre isso lá nos anos 50. Ele criou um teste, conhecido hoje como o teste de Turing, para ver se uma máquina poderia exibir inteligência semelhante à humana. O trabalho de Turing lançou as bases para o campo da inteligência artificial. A IA, como é chamada, visa criar máquinas que possam realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Essas tarefas incluem aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões. A ideia da IA capturou a imaginação das pessoas. Poderíamos construir máquinas que pensassem como nós, aprendessem como nós e até nos superassem. A busca para criar inteligência artificial havia começado. Os anos 50 e 60 marcaram um período de entusiasmo e progresso inicial na IA. Cientistas desenvolveram os primeiros programas de IA, capazes de resolver problemas lógicos e jogar jogos como damas. Um exemplo notável foi o General Problem Solver, ou GPS, desenvolvido em 1957. Embora seu nome sugerisse amplas capacidades, o GPS conseguia resolver uma variedade de quebra-cabeças, dividindo-os em etapas menores e mais gerenciáveis. Esses primeiros sistemas de IA, embora limitados em escopo, demonstraram o potencial dos computadores para imitar processos de pensamento humano. Eles alimentaram o otimismo sobre o futuro da IA, levando a previsões ousadas sobre a chegada iminente da inteligência de máquina em nível humano. Apesar do entusiasmo inicial, o progresso na IA não avançou tão rapidamente quanto alguns previram. Os anos 70 e 80 viram um período de redução de financiamento e interesse na pesquisa em IA, muitas vezes referido como o inverno da IA. Uma razão para essa desaceleração foram as limitações da tecnologia de computadores disponível. Os primeiros sistemas de IA exigiam imenso poder de processamento e memória, que eram escassos e caros na época. Além disso, os pesquisadores perceberam que alguns problemas de IA eram muito mais complexos do que o previsto inicialmente. Apesar dos desafios, a pesquisa continuou em áreas especializadas, lançando as bases para avanços futuros. As sementes do progresso futuro foram semeadas durante esse período de dormência. A chegada do século XXI marcou um ressurgimento da pesquisa e desenvolvimento em IA. Avanços no poder da computação, especialmente o desenvolvimento de processadores mais rápidos e maiores capacidades de armazenamento, tornaram possível lidar com os cálculos complexos necessários para sistemas de IA sofisticados. Além disso, a ascensão da internet e a disponibilidade de grandes quantidades de dados digitais forneceram uma rica fonte de informações para os algoritmos de IA aprenderem. Essa abordagem orientada por dados, conhecida como aprendizado de máquina, tornou-se a pedra angular da IA moderna. O palco estava montado para uma nova era de inovação em IA, que tocaria todos os aspectos de nossas vidas. Seção 5. Triunfos da IA, de Deep Blue ao DeepMind. O século XXI testemunhou marcos notáveis em IA. Em 1997, o supercomputador Deep Blue, da IBM, chegou às manchetes ao derrotar o grande mestre de xadrez, Garry Kasparov, demonstrando a capacidade da IA de superar humanos em jogos complexos de estratégia. Em 2011, o Watson da IBM, um sistema de IA de perguntas e respostas, triunfou sobre campeões humanos no programa de TV Jeopardy, mostrando a proeza da IA em processamento de linguagem natural e recuperação de conhecimento. O DeepMind do Google alcançou um feito inovador em 2016, quando seu programa AlphaGo derrotou um campeão mundial de Go-Go. Um antigo jogo de tabuleiro chinês é considerado muito mais complexo que o xadrez, e a vitória do AlphaGo destacou o progresso significativo feito na capacidade da IA de dominar o pensamento estratégico complexo. Seção 6. IA.
Entre nós, aplicações cotidianas. A IA não está mais confinada a laboratórios de pesquisa e ficção científica. Ela permeou nosso cotidiano de maneiras que talvez nem percebamos. De recomendações personalizadas em serviços de streaming a assistentes de voz em nossos smartphones, a IA trabalha silenciosamente nos bastidores, aprimorando nossas experiências e simplificando nossas tarefas. Quando compramos online, algoritmos de IA analisam nosso histórico de navegação e padrões de compra para sugerir produtos que possam nos interessar. As plataformas de mídia social usam IA para personalizar nossos feeds de notícias e nos conectar com amigos e conteúdo com os quais nos importamos. Esses exemplos demonstram como a IA está se integrando cada vez mais às nossas interações digitais, tornando nossas vidas mais eficientes e agradáveis. Seção 7. O futuro se desdobra. O potencial da IA. O futuro da IA tem um imenso potencial para transformar vários setores, desde saúde e educação, até transporte e manufatura. Na saúde, a IA pode ajudar os médicos a diagnosticar doenças mais cedo e com mais precisão, desenvolver planos de tratamento personalizados e acelerar a descoberta de medicamentos. Na educação, os sistemas de tutoria com tecnologia de IA podem fornecer experiências de aprendizado personalizadas, adaptadas às necessidades individuais dos alunos. Carros autônomos, alimentados por IA, prometem revolucionar o transporte, tornando-o mais seguro e eficiente. À medida que a IA continua a evoluir, podemos esperar aplicações ainda mais inovadoras que remodelarão nosso mundo de maneiras profundas. Seção 8. Vivendo com a IA. Esperanças e preocupações. A ascensão da IA traz entusiasmo e apreensão. Embora a IA tenha o potencial de resolver alguns dos desafios mais urgentes da humanidade, ela também levanta preocupações sobre a substituição de empregos, viés algorítmico e as implicações éticas de máquinas cada vez mais autônomas. É crucial abordar essas preocupações proativamente, promovendo o diálogo entre formuladores de políticas, líderes do setor e o público para garantir que a IA seja desenvolvida e implantada de forma responsável, com foco no bem-estar humano e no benefício social. Ao adotar uma perspectiva equilibrada, podemos aproveitar o poder da IA, mitigando seus riscos, criando um futuro onde humanos e máquinas coexistam e prosperem. Seção 9. Além do horizonte. O destino final da IA. O destino final da IA permanece um assunto de especulação e debate filosófico. Alguns preveem um futuro em que a IA supera a inteligência humana, levando a uma singularidade tecnológica que altera fundamentalmente o curso da civilização. Outros acreditam que a IA permanecerá uma ferramenta poderosa para a engenhosidade humana, aumentando nossas capacidades e nos ajudando a resolver problemas complexos. Independentemente do que o futuro reserva, uma coisa é certa: a IA continuará a moldar nosso mundo de maneiras profundas e imprevisíveis. À medida que nos aventuramos no território desconhecido da inteligência artificial, vamos prosseguir com sabedoria, curiosidade e um compromisso em moldar um futuro onde a tecnologia capacita a humanidade e promove o bem maior.